BR. O assunto é com Murilo Rocha. 10h01. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Muitos assuntos na pauta dessa quinta-feira. Eu queria começar pela questão do Carnaval de Belo Horizonte, esse projeto aí, me desculpe o termo, esse projeto idiota, que pretende restringir a presença de crianças em blocos que contenham nudez e músicas com apologia a sexo e tudo mais. Esse projeto que foi votado e passou em primeiro turno, como a gente havia falado aqui na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. A Defensoria Pública aqui já também se manifestou, dizendo que se esse projeto avançar, vai recorrer, considera esse projeto inconstitucional. E a gente espera que nem chegue a esse termo, como a gente disse aqui, que ele seja vetado pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Mas, agora de manhã, eu estava trocando uma mensagem com o presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes, perguntando aí sobre o prazo para esse projeto ser votado em segundo turno. E o presidente Juliano Lopes me informou aqui por mensagem, me respondendo aqui, disse que não é impossível que o projeto seja votado antes do Carnaval, e se ele for votado apenas lá para o meio do ano, porque ele falou que vários vereadores vão querer apresentar emendas em cima desse projeto, vão pedir informações à prefeitura sobre como funcionam hoje os blocos de carnaval, e tudo isso é demorado. Então, segundo ele, a chance de ser votado antes do carnaval desse ano é zero, e ele falou que ele entende que vai ser lá para junho, julho, isso se os autores do projeto lá para frente pedirem para esse projeto voltar para a pauta de votação. Mas em razão desse trâmite aí de emendas, pedido de informações, talvez tenha que voltar para alguma discussão, né, dependendo da emenda que for apresentada e votada. Então ele falou que não será votado tão cedo esse projeto que quer proibir, restringir a presença de crianças no Carnaval de Belo Horizonte, tirando aí a autonomia dos pais de decidir, né, qual bloco levar os filhos, enfim, uma bizarrice sem tamanho, uma bizarrice inconstitucional, né? Como alertou aqui a Defensora Pública, que a gente escutou, foi no jornal de ontem, ela falando que, né, o ECA já tem essas previsões, já está tudo lá, e quem pode legislar sobre isso não é a Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Não é uma discussão em nível municipal. Não se pode dar aqui nesse palco, mas, de toda forma, o projeto segue lá, mas não será votado por agora, talvez só no meio do ano, segundo palavras do próprio presidente da Câmara, Juliano Lopes. Outro assunto importante, Sinine, a quarta-feira ontem foi uma quarta-feira cheia de notícias aí para a sucessão aqui do governador Romeu Zema para a eleição ao governo do estado, né? Há uma mudança na direção de um dos partidos aí, que hoje são os principais partidos do país, União Brasil, que reconfigura ou pode reconfigurar a disputa estadual aqui. Eu estou falando do União Brasil. União Brasil está trocando a presidência estadual, está saindo o delegado Marcelo, faltou o sobrenome dele aqui, e entrando, Marcelo Freitas, né? E está entrando como presidente Rodrigo de Castro. Vai ser o novo presidente do União Brasil aqui em Minas Gerais. E o Rodrigo já está articulando com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Ruída, um possível desembarque do União Brasil da candidatura do vice-governador Matheus Simões. Isso não é apenas mais uma especulação, isso já está sendo realmente tratado, conversado, articulado, ou seja, há a possibilidade forte do União Brasil desembarcar da pré-candidatura do vice-governador Matheus Simões. Só para vocês terem uma ideia, ontem estiveram reunidos aqui em Belo Horizonte Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, Rodrigo de Castro, novo presidente estadual da Legenda, Marcelo Aro, secretário de governo de Romeu Zema, e outros políticos do União Brasil, já conversando aí sobre a possibilidade de uma outra candidatura para representar a União Brasil, né, fora do PSD, fora dessa aliança, representar a União Brasil nessa disputa para o governo de Minas. 2 nomes já são ventilados. O do próprio secretário Marcelo Aro, que se isso ocorresse, né, seria uma grande facada nas costas, aí, vamos dizer, do vice-governador Matheus Simões, do próximo governador Romeu Zema, mas política é assim mesmo, né? Há esses movimentos, há essa questão do timing, da oportunidade política. Então, União Brasil namora a possibilidade de construir uma candidatura junto com Marcelo Aro e também
há a possibilidade, essa bem real, do Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, mudar de legenda, sair do PSD, onde ele perdeu completamente o espaço, e migrar para a União Brasil. Mesmo que não seja candidato ao governo de Minas, ele sairia do PSD, onde foi completamente limado ali das possibilidades, e entrar para a União Brasil. Uma vez União Brasil, pode ser que o partido o convença a também ser candidato ao governo do Estado. Fato é que a União Brasil está, sob essa nova direção agora, está se articulando para talvez desembarcar da candidatura de Matheus Simões. E teria motivo, no entendimento aí de interlocutores, pela fragilidade de momento da campanha. A campanha não, o vice-governador Matheus Simões tem hoje uma baixa popularidade, ele, nas pesquisas aí, tanto entre os eleitores como no meio do político, e uma alta rejeição. Esses também são fatores que preocupam. Então, a União Brasil estaria tentando construir uma nova candidatura. E o presidente do estadual do União Brasil agora, Rodrigo de Castro, também não é dos melhores amigos, não tem boa relação, com Matheus Simões. Então, isso tudo levaria, talvez, a União Brasil a construir uma nova candidatura. Como eu disse, 2 nomes na pauta hoje: o secretário de governo do governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, que até então é candidato ao Senado na chapa do Matheus Simões. Olha que reviravolta que poderia ocorrer, né? Até então ele é candidato ao Senado na chapa do vice-governador Matheus Simões, mas ele poderia ser aí convencido. União Brasil PP já tem uma federação, o Marcelo Aro é do PP, poderia ser convencido a ser candidato ao governo. Se isso não ocorrer, há ainda a possibilidade do União Brasil tentar o Rodrigo Pacheco, tirá-lo de vez do PSD e trazer ele para o União Brasil. Então, essa é uma quarta-feira aí preocupante para o vice-governador Matheus Simões, em razão dessas articulações. O vice-governador tem falado que está tranquilo, que tem a promessa do União Brasil de caminharem juntos, mas na prática, como eu disse, ocorreu uma reunião ontem aqui em Belo Horizonte para discutir aí o futuro do partido. Eu até fiz contato aqui com o Rodrigo de Castro, o deputado Rodrigo de Castro, deputado federal, convidando ele aqui, mas ainda não me retornou. A gente está querendo ouvir, o presidente do União Brasil, Rodrigo de Castro, para entender melhor essa articulação, os rumos do partido aqui em Minas Gerais. Então, fica o convite público aqui, já mandei uma mensagem para ele, mas deixo público também o convite para o deputado federal Rodrigo de Castro vir aqui conversar com a gente na Band News para falar sobre um pouco os planos do partido aqui em Minas Gerais, como vai caminhar a União Brasil aqui em Minas sob a sua direção. Na outra ponta aí dessa eleição, o Calil também se movimentando ontem através das redes sociais, ao melhor estilo Alexandre Calil, logo após uma postagem do presidente do PDT. O Calil hoje está no PDT. O presidente do PDT, Carlos Lupe, falou que o partido está praticamente fechado com o PT, tanto o apoio nacional quanto o PT apoiando o PDT no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná e aqui em Belo Horizonte. E a reação do Calil a essa postagem do Carlos Lupe foi a pior possível, Ele falou que eleição é um saco, abre aspas, eleição é um saco, quem manda no meu palanque sou eu, esse eu, em caixa alta, em letras maiúsculas. Não conseguimos confirmar se foi uma resposta direta à postagem do Lupe, mas logicamente todo mundo entendeu que sim, os interlocutores do Calil aí falam que ele não quer caminhar com o PT, está definido que ele não quer caminhar com o PT, caso seja candidato ao governo de Minas. Mas aí a minha pergunta é, se o Diretório Nacional do PDT está fechando esse apoio com o PT, ou seja, o Calil ou vai se enquadrar, ou vou ter que procurar uma outra legenda para ser candidato. Acho que, em razão aí da situação, corremos o risco, talvez, do Calil nem conseguir lançar essa candidatura pelo PDT, caso realmente as conversas avancem dessa forma, Foi uma reação, assim, bem, e como eu disse, ao estilo Alexandre Calil, dizendo que ele que quer coordenar, ele que quer comandar a formação de seu palanque aqui em Minas Gerais, E a gente sabe que na política, a relação de políticos, de nacional com regional, nem sempre funciona assim. Então, coloca, acho que expôs aí um racha entre o que pensa Carlos Lupe e o que pensa Alexandre Calil. Calil não quer caminhar com o PT, a direção nacional do PDT quer caminhar com o PT. Como isso vai ficar, a gente vai descobrir em breve.
mas acho que corre o risco até do Calil não chegar à eleição como filiado do PDT por esse desenlace aí dessa relação PDT-PT. É isso. Sinine, Luciana. 10 horas 11 minutos.